Oi, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula Potencializar, onde o nosso objetivo é munir você de informações, de conhecimentos e práticas para que você eleve os seus resultados na sua vida e na sua carreira. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bastante relevante para o que a gente está vivendo hoje, que é como trabalhar em casa e ser produtivo. Hoje a gente vive num momento de uma crise e ela realmente mexeu com as nossas estruturas, né? Trouxe aí lições e com certeza vai trazer cada vez mais lições para a nossa evolução. E para a gente começar o nosso tema, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente primeiro entender o nosso cenário, né? Eu não quero falar da tragédia, eu não quero falar da parte ruim, negativa, das nossas dores, né? Que a gente tem, a dor que a sociedade tem, mas sim como é que a gente pode entender um pouco melhor a crise, porque eu acredito muito. A gente estando bem, a gente vai conseguir trabalhar bem, as pessoas próximas a nós vão ficar melhores, independente dos nossos cenários, e isso é uma forma de ajudar a sociedade. Eu acredito muito que você estando bem, eu estando bem, né, a gente consegue ajudar muitas outras pessoas. Então já é uma grande ajuda. Uma coisa que é importante na crise é entender que ela vem para nossa evolução. Todo momento, se a gente for ver a história, teve grandes evoluções no mundo a partir de algumas crises que aconteceram. Se a gente olhar a nossa trajetória, se a gente enxergar, né, as crises como oportunidade de evolução, a gente vai entender que algumas crises na nossa vida também geraram muito processos evolutivos. Já passei por algumas crises dolorosas, fortes, e isso me trouxe uma grande evolução. Então, eu acredito muito que esse momento, essa crise agora, ela vai sim fazer com que a gente cresça. Vão talvez existir dois grupos, pessoas que vão se vitimizar demais, vão se recolher demais e não vai ser tão legal. E vai ter, com certeza, pessoas que vão evoluir, que vão crescer e que vão, sim, ter um sucesso ali, vão ter coisas que desejam. Então, o que a gente precisa pensar? Em qual grupo eu quero estar? E isso, gente, vai ajudar muito alguns pontos que a gente vai trabalhar, né? Eu separei algumas coisas aqui pra gente, né? Como é que eu posso, num primeiro momento, antes da gente entrar no trabalho em si, como é que eu posso gerenciar melhor esse momento da crise? Porque muda tudo, a gente tem que entender que é uma crise existencial, né? Porque é uma crise com a sociedade, é uma crise comigo mesmo, é uma crise com as relações que eu tenho, porque isso muda muito. A gente está numa realidade de quarentena onde muitas das pessoas foram trabalhar nas suas casas, né? Eu tenho muito contato com clientes, pessoas de RH, que mudou, isso é uma realidade, né? É fato, precisou se mudar essas estruturas de trabalho, né? Essa adaptação é muito complexa. Conviver com as pessoas dentro das suas casas pelo maior número de horas que às vezes nunca viveu também é complexo. Então, trabalhar o nosso autocuidado, trabalhar o gerenciamento das nossas relações é algo que está vindo tudo ao mesmo tempo. Fora as emoções, os medos, as expectativas, o que vai acontecer no futuro, a economia, a minha economia, né? Pessoal e profissional. Então, existe algumas questões que nos fragilizam. Eu vejo que a questão maior não é a gente pensar essas estruturas, se fazer essas perguntas, ou inclusive ter o medo. Não é esse o grande ponto que eu quero chegar, mas entender que sim, que eu enxergue isso e que eu converse com isso. A partir do momento que isso é claro para mim, eu consigo aprender com essa emoção. Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer, né? Estou usando muito com os meus clientes, é o que a crise vem para nos ensinar? Eu acredito que ela veio para ensinar o mundo alguns aspectos, né? Eu estava pensando em algumas coincidências dentro dessa quarentena, né? Ela tá muito próxima aí de um processo, né? Que, se você é cristão, você vai lembrar que a gente está em época meio que de quaresma. Daqui a pouco vem a Páscoa, vem renascimento. Então, a crise ela vem para nos fazer renascer de alguma forma diferente. Então, eu tenho muita fé, muita crença positiva de que o mundo vai evoluir a partir desse processo. E a gente tem a oportunidade de também fazer essa evolução. É uma escolha.
Eu acredito muito nas nossas escolhas. Se a gente vai focar na vitimização, no que é só ruim, de que não vai dar certo, ficar com falta de esperança, ou vai focar naquilo que vai ser positivo, no que a gente vai aprender, do que a gente pode evoluir. É traçar a nossa lanterna para aquilo que eu quero realmente iluminar. Então, é um momento que eu entendo que é a gente ficar interno, né? Se ver, se rever, dar alguns significados, rever o nosso interno. Eu tô nesse processo de quarentena, minha família, a gente criou essa oportunidade para isso, né? Foi a nossa forma de ajudar a sociedade. Eu admiro muito, né? Agradeço muito as pessoas, os profissionais que não tiveram essa opção ou essa oportunidade, que são de trabalhos diretos, né? Que são de trabalhos importantíssimos para a sociedade, né? Então, tudo isso traz vários pensamentos. Para mim, traz vários pensamentos, né? Que nem eu estava pensando, eu atendo vários clientes do varejo, da área da saúde, né? Da área que trabalha com farmácias, né? Com supermercados, com hospitais, né? A minha família, né? Minha mãe, ela era técnica em enfermagem, minha madrasta também enfermeira, vários profissionais dentro da área da saúde. Então, isso também me emociona e me toca, no sentido de ser muito grato, de valorizar muito esses profissionais, mas também ter um pensamento, às vezes até uma preocupação de que, rezando para eles, para que realmente eles fiquem bem, que eles fiquem bem com suas famílias, que as suas famílias estejam seguras. Então, é claro, gente, é um momento que é diferente e a gente precisa acessar as nossas emoções para que a gente possa entender e trabalhar com elas. Então, 3 dicas importantes que eu entendo para esse processo da crise, né? A primeira delas, cuida com o que você começa a ouvir. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o negócio está complicado. Se a gente colocar TV em alguns canais, a gente só vai escutar sobre isso o dia todo. Então, evite, não coloca, você sabe que é ruim, se informe sobre o que você tem que fazer, quais são suas práticas para ajudar o mundo nesse momento, as pessoas à sua volta, mas cuidado para não ficar com muita informação negativa para você não se contaminar e não começar a entrar num estado de vitimização ou entrar no processo de desesperança. Então, veja coisas positivas. Essa é a primeira dica que eu quero te passar. Comece a gerenciar os seus pensamentos, né? Trabalhe com o que eu posso aprender. É uma pergunta que eu, desde a minha formação em pedagogia, que a gente trabalha muito processos de aprendizagem e a psicologia da educação, da aprendizagem, é o que eu posso aprender. Então, o que você pode aprender com esse momento? Se você está na tua casa, né, existe todo um processo de relacionamento com as pessoas da sua casa, o que você pode aprender nesse momento? Para que a gente saia mais forte e não fique somente se enfraquecendo. Um outro ponto também é entender que o mundo já passou por isso em alguns momentos. Pessoas já passaram por grandes crises em algum momento. Tire momentos para estudar grandes mentores, grandes líderes que tiveram muita dificuldade, mas sobressaíram. Passaram por cima das suas dificuldades, aprenderam e evoluíram. Isso pode te dar uma visão mais positiva das coisas, entender que coisas ruins acontecem, mas a gente pode escolher evoluir, aprender e tocar o barco, né? Porque a gente precisa tocar. E uma outra coisa importante também, se conecte com as pessoas. Não é porque a gente está mais nas nossas casas, mais isolados, talvez, que a gente precisa realmente ficar separados. Então, se conecte com as pessoas, aproveite e ligar para as pessoas que você talvez precisasse ligar, se conecte virtualmente, né? Esse final de semana eu falei com toda a minha família, assim, pais, avós, eu, minha filha, meu marido, porque é importante continuar essa conexão e essa relação, só que de um formato diferente. Então, não perca os vínculos, as pessoas que você ama, tenha elas por perto, mesmo que seja virtualmente, isso vai te fazer bem. Ok? Fica essas dicas para ti. E quando a gente fala também na crise, ela trouxe alguns aspectos de trabalho diferente, que é muitas pessoas trabalharem nas suas casas. Algo que para muitos é incomum, às vezes estão fazendo isso pela primeira vez e estão num processo de adaptação, né? Então, é muito comum perguntas sobre isso, dúvidas de como ser mais produtivo em casa, então eu separei algumas coisas para a gente conversar.
Eu trabalho já em casa há alguns anos, eu tenho meu escritório, mas por causa do meu trabalho, eu tenho um formato que é anywhere office, vamos pensar assim, é trabalhar em todo lugar, porque eu sempre viajei muito, então eu acredito que a minha empresa, né, de uma certa forma, é onde eu estou. Então, se é num hotel eu preciso fazer um trabalho, vou trabalhar lá. Se é na minha casa eu preciso trabalhar, vou trabalhar lá, porque foi uma forma que eu descobri de ser produtivo, de em alguns momentos ter mais contato com a família, principalmente depois que eu tive minha filha. E às vezes, como empresária, não tem muito horário, eu tenho que trabalhar muito cedo, eu tenho que trabalhar de noite e trabalhar em casa, para mim, funciona muito bem. Só que eu entendo que para algumas pessoas isso é novo e isso traz dificuldades porque não sabe muito gerir isso e precisa de um gerenciamento. Então eu trouxe algumas dicas que eu faço, outras que eu aprendi em algumas formações que eu tive sobre produtividade, sobre gerenciamento de tarefas e que eu queria compartilhar contigo para te ajudar também. A primeira dica sobre como ser mais produtivo trabalhando em casa faça contratos com as pessoas que você convive na sua casa. O que eu quero dizer com isso? Qual que são as regras? Como é que as pessoas vão entender que você está trabalhando, que você não está trabalhando? Então, contrate isso com as pessoas para que fique muito claro, para que você não seja interrompido, para que as pessoas não te interrompam, para que você não atrapalhe as pessoas quando elas trabalham em casa. Então, por exemplo, aqui na minha casa, né, tem eu e meu marido, nós temos o escritório, temos algumas adaptações, ele também trabalha em alguns momentos em casa. Agora a gente está no momento que realmente é todo mundo em casa, então a gente mais do que nunca tem que fazer os contratos funcionarem. Então a gente tem alguns contratos que significam, né? Olha, quando eu tô lá no escritório, eu tô trabalhando, então evite que tenha interferência, isso vai me ajudar. Então, quais são os contratos? Como é que as pessoas sabem? Então, comente com as pessoas, fale, compartilhem, cheguem num acordo de como isso pode acontecer. Isso vai facilitar muito. Se em algum momento você está no telefone, né, explique, olha, talvez em algum momento eu vou ter que falar um pouco mais alto, com uma entonação diferente de voz, porque talvez eu esteja com um cliente, nesse momento eu não posso ser interrompido. Então, quais são as regras para se trabalhar? Um outro ponto também que eu acho muito legal, gente, dentro desse contrato, né? A gente tem, na nossa casa, a gente criou um espaço que é um escritório. Uma das dicas que eu acho muito legal também, né? Nossa segunda dica, vamos pensar assim, de como ser mais produtivo em casa, tenha um espaço para você trabalhar, né? Crie esse espaço para você trabalhar. Por que que isso é importante? Além de ser uma informação para o teu cérebro que você está indo para o seu trabalho, é uma forma de você organizar suas coisas. Então, se é um escritório, que suas coisas fiquem no escritório. Uma das regras, por exemplo, da nossa casa aqui, sinceramente, eu até gosto de trabalhar em alguns cantinhos da minha casa. Tem uma área lá fora, às vezes, por exemplo, numa mesa que eu tenho na parte de baixo da minha casa, só que uma regra é importante. Nada de profissional fica pela casa. O que que eu quero dizer com isso? Se você usou a mesa da sua sala para trabalhar, no final do seu trabalho, recolha tudo e leve para o escritório ou para o lugar que tem que ser guardado. Isso é uma regra que a gente tem aqui em casa, sempre teve, porque traz a organização, para não misturar os nossos palcos de vida, para não ter que no momento que eu quero ver um filme e achar o controle remoto, tá cheio de papel, material, computador em cima da mesa que não era para estar. Isso vai trazer desconforto para outras pessoas que moram contigo. Então, crie uma forma de organização e um espaço para organizar as suas coisas. Isso vai fazer muita diferença. Então, tenha esse espaço, tenha essas regras para te facilitar, né? Esse é um processo importante. Um outro ponto também, se organize para o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu vim trabalhar aqui no meu escritório, então quando você vem para o teu escritório, para não ter que ficar levantando várias vezes, porque a nossa casa ela tem algumas armadilhas e sabotadores muito poderosos, como por exemplo, geladeira, sofá, cantinhos que você gosta, talvez sua cama se você estiver cansado, família, cachorro, papagaio, periquito, sua casa é um ambiente que você adora, então o que pode acontecer? Muita distração. Então, a organização para o trabalho quando você entrar no seu local, né, de trabalho, leve tudo que você precisa. Seus cadernos, seu livro, computador, sua água,
O que você necessita? Leva tudo. Prepara o teu cantinho. Por exemplo, uma parte especial do meu cantinho é plantas. Eu gosto muito de vida, de natureza, então isso me inspira. Então, leve o que você precisa para não ter que ficar indo e voltando muitas e muitas vezes. Quanto menos esse movimentos, você vai ser mais produtivo, né? Menos distrações. Um outro ponto também, gente, isso para produtividade no geral, mas para casa facilita ainda mais. Tenha uma programação. Faça uma lista com tudo que você tem que fazer para que você consiga ir realmente entendendo que está sendo produtivo, que você está conseguindo atingir aqueles pontos que você necessita. Um outro ponto também, né, além dessa programação, porque às vezes tem uma lista tão gigante que você fala, meu Deus, não vou sair daqui nunca, não vou parar nunca. Tenha, dentro dessa programação, momentos para pausa. Isso é importante. Fora de casa, né, seja no teu trabalho normalmente, mas dentro da sua casa também. Quais são os momentos que você pode descer, tomar um café, pode almoçar, pode, sei lá, dar uma pausa, uma relaxada, mas é necessário essa pausa, porque o que pode acontecer, o lado ruim do home office é trabalhar demais, até o nível de estresse aumentar demais e você acaba não sendo produtivo. O cansaço, o estresse, ele tira uma energia e ele tira a produtividade. Então, crie uma forma de programação que te ajude. Eu percebo muito que eu consigo render muito, por exemplo, uma hora e meia com muito foco, mas depois eu preciso dar uma relaxada. Tem várias técnicas, por exemplo, a Pomodoro, ela diz lá uma média de 25 minutos de trabalho com muito foco e 5 de descanso. Eu entendo que o mais importante é você criar a sua metodologia, a sua forma. Quanto tempo você produz muito, mas em quanto tempo você precisa dar uma descansada, dar uma aliviada na cabeça para voltar a ser produtivo. O processo de aprendizagem no ser humano, ele tem um time de atenção concentrada. Descubra qual é o seu time para que você consiga usar isso muito a seu favor. Um outro ponto também, gente, eu até coloquei, na verdade já falei um pouquinho, mas a questão do ter um lugar especial, tem um marco para você, para que seja prazeroso trabalhar em casa. Eu entendo que hoje é uma adaptação diferente, por exemplo, para quem é pai e mãe. Eu comentei com vocês, eu sempre trabalhei em casa, mas nesse momento tem uma realidade diferente. A minha filha não está indo para a escola e essa foi, na primeira semana, foi uma adaptação um pouco estranha, porque é diferente quando a casa está sozinha, a casa está em silêncio, né? É melhor para fazer os vídeos, é para fazer tudo. Quando se tem a criança, existe um processo diferenciado, então ter o espaço vai nos auxiliar, mas também relaxar, né? Já aconteceu de eu estar no momento que eu tô me dividindo com meu marido, mas tem um momento que tava eu e minha filha e um cliente ligar e a minha filha tá junto. Então, muitas vezes, talvez até uma colocação que eu escutei até de uma mãe esses dias, o peso sobre isso, o medo disso atrapalhar na sua produtividade na empresa. Já trabalhe de uma forma que... no que eu fiz? Acho que é melhor, né? O meu exemplo. O que eu fiz, né? Dentro conversando com a minha cliente. Eu comentei, né? Olha que legal, tô numa realidade, né? Que eu tô aqui na minha casa e eu estou com a minha filha. Ela era uma pessoa de RH super querida. Ela falou, não, eu super entendo, porque eu também tô em casa. Eu sei bem como é isso. Isso me deixou mais tranquila, porque, gente, é um desafio quando a criança fica chamando, você perde atenção, você perde o foco, só que a gente também não pode perder negócio. Então, gerencie a sua emoção e se prepare para eventuais situações. Então, eu penso nesse sentido, já aconteceu comigo. Eu fiquei um pouco angustiada no momento que eu queria dar atenção para ela, queria conversar com a cliente, consegui alinhar algumas coisas com a cliente, mas a gente voltou a conversar num outro momento, então daí eu marquei com ela, ela entendeu, né? E eu remarquei com ela, então trabalhe também a tua emoção para trabalhar nesse momento, porque senão algumas coisas podem pegar de surpresa. E quando você tem uma criança em casa, às vezes 1, 2, 3 filhos, talvez o desafio fique um pouco maior, né, nessa administração. Então já pense no plano A, no plano B, no plano C, para você ficar tranquilo. É uma realidade que eu acredito que precisa de muita empatia. Pode acontecer da gente não encontrar essa empatia? Pode. Mas a gente não pode mudar o outro, mas pode se gerenciar, né? Pode trabalhar o nosso eu, o nosso gerenciamento, é isso que eu acredito muito. Mas o que eu quero trazer é, saiba quais são os desafios que você vai ter
trabalhando em casa. A partir do momento que esse desafio aparecer, você sabe trabalhar com ele, não vai te pegar tão de surpresa assim, ok? Na programação também, às vezes, com essa realidade, é mudar um pouco os seus horários. Eu já tive que fazer isso nessa adaptação, de em alguns momentos trabalhar à noite para conseguir à tarde ficar com a minha filha, para o meu marido poder trabalhar. Tem que, né, dar os nossos pulos. O que é importante quando você trabalha com uma empresa, quando você tem um líder, por exemplo? Alinhe as expectativas com esse líder. Coloque a sua realidade. Olha, minha realidade é assim, eu vou dividir o cuidado dos meus filhos junto com meu marido, em tais horas eu posso atender, eu penso em trabalhar à noite para ser mais produtiva depois que a criança dormir ou antes dela acordar. Programe-se para que você consiga alinhar com os seus líderes. Alinhe também com o seu líder a expectativa que ele tem do seu trabalho, da sua entrega, dos seus resultados, das suas metas nesse momento que é diferente. Realmente é um fato. Às vezes a hora que eu tinha 8 horas de trabalho, quando eu ia para o escritório, a minha filha ia para a escola, é diferente das 8 horas que eu tenho com ela em casa e trabalhando. Então, alinhe para que você fique mais tranquilo com a sua liderança. É um ponto que vai te trazer tranquilidade e a tranquilidade traz produtividade também. E um outro ponto também, cuidado com as distrações na sua casa. Esse é um ponto que aquilo que eu falei, né? Tem várias ameaças. Então, foque no lugar onde você precisa ficar. Crie estratégias para que você não se distraia muito e as pessoas que vivem com você não te distraiam também. Você vai ver que tem muita coisa. Eu queria dividir com você uma frase de uma formação que eu fiz com a metodologia do Stephen Covey. É um autor que, inclusive, ele fez esse livro aqui. Os nossos alunos, coaches, conhecem muito. A gente trabalha muito. O 8º Hábito, né? Esse autor que eu gosto demais. E nessa formação, nesse curso, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: uma nova era clama por grandeza, para extrair o máximo da genialidade e motivação humanas. São necessários líderes com uma nova mentalidade, novas habilidades e novas ferramentas. O que eu quero dizer com isso, gente? Tem muita coisa, tem muita técnica por aí. Você vai ver que o número de vídeos e de conteúdos dentro dessa linha aumentaram muito. Mas a grande técnica que realmente funciona é aquela que se adapta à sua vida, à sua realidade. Então, estude muito, isso vai ampliar o teu conhecimento, o teu conteúdo, a tua flexibilidade, mas crie a sua própria metodologia, a sua própria forma de se adaptar. Isso vai te trazer liberdade, e quando a gente fala em liberdade, isso tem muito a ver com produtividade. Quem se sente livre, se sente mais preparado para produzir no mundo, né? Então, quando a gente fala nessa produtividade, ache uma técnica que faça sentido para você, ok? Espero que essa nossa aula tenha te ajudado muito. Eu acredito muito, gente, isso vai passar, isso vai deixar a gente mais forte. Eu fiz uma escolha, né? Já refleti muito sobre essa realidade, sobre isso que a gente está vivendo. É claro que passa várias coisas na nossa cabeça, mas eu escolhi que eu vou evoluir com isso, que eu vou continuar produzindo trabalhos, conteúdo, vou trabalhar com educação, é o que eu acredito, né? Com a evolução do ser humano, e que isso vai passar e vai deixar tanto a humanidade quanto a gente mais forte. Então, busque não se abater, crie força nisso, porque você pode ser mais, você pode influenciar os membros de uma equipe, você pode influenciar a sua família, seus filhos a serem fortes nesse momento e aprendizes, né, nesse processo aí que está acontecendo. Vai com tudo, porque vai dar certo. E conta comigo, conta com a gente nessa caminhada. A gente juntos é muito mais forte. Tchau, tchau.